Quando a gente tem que ir para a faculdade, a gente faz assim, bom, eu tenho que sair de casa às 6h30, sei lá, 15 para as 7, para chegar na faculdade às 7 horas. Então, eu tenho essa rotina. A mesma coisa você vai fazer tendo em casa. Só que tem uma vantagem. Você não precisa parar às 6h30 para chegar às 7 na faculdade. Às 7 você começa a estudar. E você não precisa também se produzir todo, mudar tudo, para botar uma roupa melhor para poder ir lá na faculdade. Você está em casa. Você está mais à vontade para fazer isso. Beleza? Então, olha, o mundo digital fez isso com a gente. E nós não fomos perguntados se a gente queria isso. Então, isso acontece, é uma mudança. E como essas coisas aconteceram, o mundo digital mudou comportamento, forma de comunicação e aprendizado, interferiu também nas empresas. Isso aí, tem que ter muito foco. Mas a impressão que dá, repete, a impressão que dá é que fica uma coisa muito fria, muito mecânica. Ó, vem cá, ler livros, tirando os de romance, terror, qualquer coisa assim, policiais. Um livro é técnico, é de estudo. Olha, por exemplo, esse design emocional aqui, ó. O nome é bacana, tem uma página e tal, mas aí eu vou ler isso aqui, ó. É frio. É frio, ou seja, eu tenho que estar interessado em aprender isso aqui, porque senão não tem nada muito assim atraente a não ser a minha vontade de aprender, a minha vontade de estudar, tá? Então, olha, esse desafio, pessoal, vocês vão ter que enfrentar na vida inteira, a gente tem que mudar isso. Lembra no ano passado, a gente ainda estava no presencial, falei assim, olha, pessoal, o ensino médio acabou, agora é curso superior. O curso superior está pensando numa profissão. Pensando numa profissão, eu tenho que olhar para o futuro. Se eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que ter um objetivo. Se eu tenho um objetivo, vou usar a palavra que o Ricardo acabou de dizer. Eu tenho que ter foco. Eu sei para onde eu vou. Vocês leram, ou souberam, ou viram o desenho, o filme, da Alice nos Países da Maravilha. Quando ela está perdida lá e pergunta para o relógio com o coelho lá e pergunta para onde eu vou, ela fala assim, você está perdida. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque você não sabe para onde ir. Nós aqui sabemos. Nós sabemos para onde queremos ir. Portanto, foco. Até porque você não está fazendo isso para ninguém. Você está fazendo para você. Esse aprendizado que eu faço, em primeiro lugar, é para mim. E tem mais um detalhe que eu estou me lembrando agora que é muito legal. O que você aprender aqui, descobrir de novo, comente. Comente com outras pessoas. Pega alguém na sua casa que gosta de bater papo, você fala assim, olha, descobri uma coisa nova hoje, eu aprendi uma parada diferente lá, o professor comentou isso assim, 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 eu nunca pensei sobre isso. Olha só como é que o mundo digital mudou tudo, o comportamento, olha só, a gente não só tem o WhatsApp, a gente tem rede social e tudo, olha. O que acontece? Quando a gente fala para alguém sobre algo que aprendeu, você sedimenta, você conforma, você solidifica aquele aprendizado. E a gente aprende muito mais quando ensina. Eu aprendo bastante cada vez que eu falo sobre um determinado assunto, porque muitas vezes surgem na minha cabeça conclusões que eu não imaginava que aquilo era assim. Se eu parar para pensar qual é a conclusão que eu vou tirar sobre esse assunto, nem sempre eu vou conseguir tirar uma boa conclusão. Mas quando eu estou falando com alguém sobre aquilo, no meu caso, quando eu estou falando com vocês sobre aquilo, sobre aquele tema, eu começo a fazer conclusões. Então, isso é legal. Então, olha, comportamentos mudaram, situações de vida mudaram, então o mundo mudou. Então, essa é a base de tudo. As empresas mudaram. Tanto é que, com a pandemia, um monte delas fechou. Por quê? O modelo dela não é digital. Ela dependia de alguém passar na porta. E se não tem ninguém passando na porta, ela morre, porque o modelo de negócio dela depende de gente passando na porta. Vale para restaurante, vale para lanchonete, vale para loja de material de construção, vale para supermercado, que antes a gente ia lá. Hoje a gente faz o quê? O WhatsApp, aplicativo, telefone, ou seja, eu peço, mando um e-mail e eu peço as coisas e entrego em casa. Mercearia, Jennifer, segue? Aqui eu compro, eu não tenho, eu estou na panela, eu estou no isolamento social, eu não estou saindo de casa. Vem tudo aqui. Eu compro tudo
pela internet. Compro todas as coisas que eu quero, que eu preciso, pela internet. O desafio está só em quem separa o material, para mim, no caso do supermercado, separar do jeito que a gente gosta. Só isso. Aí é um detalhe. Mas vamos lá. Então, as principais... Oi, fala, Ricardo. Você acha que esse é um caminho natural a ser seguido? Quem não seguir esse modelo vai ficar para trás? Já ficou, meu amigo. Não vai ficar, não. Já ficou. Já ficou, tanto é que tem empresa que fechou. Por quê? Não tem outro modelo. Tem uma frase do... Isso aí, Jennifer. Olha, não é só agora não, viu, Jennifer? Jennifer está falando que as vendas na internet aumentaram muito. Fato. Lembra, no ano passado, que no Natal eles fazem sempre aquele negócio do shopping vendeu mais, shopping vendeu menos. E aí, o que acontece? O que diziam o pessoal do shopping? Que as vendas caíram. Mas aí você olha a loja americana. Ela vendeu muito mais do que sempre. Olha o que está acontecendo com o Mercado Livre. O Mercado Livre, nesses últimos 3 meses, se valorizou com ações, né, em 101%. Vocês estão vendendo tudo. O Mercado Livre agora está... Porque ele está concorrendo com a Amazon. A Amazon entrou no Brasil pensando disso e mandou ver. Então, só que eles estão vendendo até coisa do supermercado, material de limpeza, daqui a pouco vai entrar em comida também. É internet. Então, Ricardo, quem não se antenou tem que pensar em outro modelo. A gente está trabalhando, a gente fala assim, mas eu tenho que continuar vivendo. Se meu negócio faliu, fechou, não foi porque eu fiz... Vai pensar assim, eu não é porque eu decidi errado, que eu fiz algum negócio errado, que eu fali ou que eu fechei. Não, o mundo mudou, o teu cliente mudou. O comportamento da sociedade mudou. E isso não é só a pandemia. Já estava mudando. Só que como é tranquilo, é só lá fora, não é aqui. Na Europa o pessoal compra tudo por internet, mas eles são lá, eles são ricos. E a gente não. Aqui a gente tem outra coisa, aqui é outra pegada. O meu cliente gosta de vir aqui conversar. Acabou. Nós estamos descobrindo... detalhe. Só para a gente passar para frente aqui, que eu estou falando da base tecnológica agora. O ministro lá do negócio do desenvolvimento econômico, tem um sujeito aí que eu nem sei o nome mais dele, que mudou tanto que eu já não sei quem é agora, mas eu sei que ele estava fazendo parte daquela coisa da privatização dos aeroportos. E eu vi uma entrevista dele e o pessoal perguntando, o jornalista lá perguntando, ministro, como é que vai ser o negócio dos aeroportos, hein? Tem aeroporto que praticamente fechou, né? Como é que vai fazer isso? Como é que vai ser depois da pandemia? Falei, primeiro que depois da pandemia a gente não sabe como que vai ser ainda. Só depois da pandemia que a gente vai identificar o que sobreviveu, o que mudou, como se ajeitou. A sociedade inteira está se reorganizando. Por um lado, quanto mais tempo demorar essa pandemia, por um determinado ângulo, melhor, porque todo mundo se ajeitou, tem que arranjar um outro modelo, uma outra forma de fazer. Olha quem está ganhando dinheiro também, consultores. Por quê? Estão estudando modelos de negócio para uma empresa que está lá estável, vendo assim, o que eu tenho que fazer para não morrer? O que eu tenho que ajustar agora para os novos momentos da sociedade? E não é só pela pandemia, tem que se adaptar mesmo, tem que mudar tudo. E aí o ministro falou o seguinte, olha, uma coisa é certa, a pandemia mostrou que um monte de reuniões que a gente tinha que viajar para fazer a reunião, eu posso fazer por Skype, posso fazer pelo Google Meet, posso fazer pelo Zoom. Eu não preciso ir lá na outra empresa para conversar com o empresário, lá o gerente com quem eu preciso tratar os meus negócios. Então, olha, esse tema, reunião, que é o que movimentava a ponte aérea Rio-São Paulo, principalmente, e entre essas capitais, caiu. E isso provavelmente não vai continuar tendo. O modelo de negócio das empresas de aviação tem que mudar também. Por quê? Esse tráfego, esse trânsito de pessoas já vai mudar também. Então, olha, as principais bases que caracterizam uma empresa inovadora, olha, vocês vão reparar que eu não vou, ou vou reduzir bastante, tá? Eu vou reduzir bastante, ou focar muito em empresas inovadoras, tá? Em empresa que criou ou que está buscando soluções
inovadoras. Então, o foco vai ser esse tipo de empresa, tá? Então, o que acontece? O Danilo falando que agora vai ser só turismo. O que acontece? Que a empresa que inova é aquela empresa que faz algo diferente do que todo mundo estava fazendo até então. Inovação tem a ver com inovação. Inovação tem a ver com criar novas soluções. Tá? Então, olha lá. Então, uma empresa tem a ver com essa base tecnológica, experimental, porque ela vai testar processos, aí entra o trabalho bem profundo do consultor, que vai levantar formatos e aí testa para ver se vai dar certo aquilo. Por que é teste? Porque precisa treinar o pessoal, mudar a rotina, implantar, de repente, um novo equipamento, alguma coisa do tipo. E é humanista porque ela tem que botar a pessoa como centro. Porque, pensa só, aí lá na faculdade mesmo, na UniBR, tem um curso de gestão de RH, não tem? Então, olha, começou-se a pensar que era importante para as empresas não somente ter a inovação tecnológica, ela ser uma coisa que faz uma instituição que faça muitos negócios. Ela vai ser uma instituição também que cuida bem dos seus funcionários. Tá? Ou seja, dá bom apoio a esses funcionários. Então, vamos lá. Humanista, próximo passo, vamos andar para frente. Então, vamos começar mudando a forma de olhar. Consultoria é mudar a forma de olhar. Todo mundo está olhando de um jeito, você vai ter que olhar diferente para poder pegar as mudanças. Então, a empresa busca uma inovação, por quê? Porque ela tem um problema. Ela tem um problema a solucionar. Ou é a venda que está fraca, ou é o tipo de cliente que ele perdeu, mudou o modelo de cliente que ele tem uma máquina que agora ficou obsoleta, ele tem que comprar uma máquina nova. Então, essa inovação é uma busca por solução de um problema. E esse problema é para resolver o quê? Uma demanda. Uma demanda, quando a gente fala, é uma necessidade que começa a aparecer para a empresa. E essa necessidade requer uma consultoria para trazer a solução. Então, o ciclo é mais ou menos esse. A empresa busca inovação, então tem um problema para atender uma demanda, um consultor vai buscar e vai apresentar uma possível solução. Tá? Consultor também não vai ser o dono da verdade em que a solução dele é a única e a melhor, mas ele vai buscar a mais adequada para aquelas condições da empresa. Então, como a empresa está se preparando para isso? São perguntas que o consultor fará quando ele observa com outros olhos uma empresa que está buscando inovar, buscando fazer uma diferença no mercado. Quais os desafios que essa empresa tem para inovar? Desafio é uma outra palavra para problema, né? Para dificuldade. Então, desafio é uma palavra que a gente substitui, porque problema é chato. Problema significa que é alguma coisa aborrecedora e que não tem muita solução. Mas desafio já tem. Desafio é algo que você vai com força, vai com fé para buscar. Então, quem sabe como fazer? Quem é a pessoa que pode indicar esse caminho, que pode apresentar um resultado melhor? Ou apontar essa solução? Então, qual é a solução que será apontada? Então, esses tópicos, essas 4 perguntas, resumem ou definem bem o que é esse consultor empresarial. Então, a consultoria empresarial analisa esses desafios, essas problemáticas e propõe soluções de forma que sejam viáveis. Porque não adianta nada eu dizer assim, a mercearia, que a Jennifer deu exemplo ainda há pouco, e que ela pega e fala assim, olha, você precisa comprar, então, uma máquina para embalar todos os produtos, para ela já cair numa caixa e colocar, bom, mas quanto vai custar essa máquina? Ah, bom, a máquina é melhor que tem no mercado que se adapta para você, custa 10 milhões. O cara tem uma mercearia pequena, ele não vai gastar isso. Não adianta esse consultor dar esse nível de solução, porque está além das necessidades, ou melhor, está além das posses, da capacidade de investir. O Ronaldo escreveu a XP, que anunciou adesão permanente ao home office, vai criar a Vila XP, um campus no interior de São Paulo, justamente para promover encontros esporádicos. É isso aí. A Sabesp está com um projeto piloto nas unidades do Litoral Paulista de home office
para determinados cargos não operacionais. Porque, olha só, pessoal, você tocou um ponto bem interessante, Ronaldo. Primeiro, tudo que for repetitivo, que for automatizável, o ser humano vai ser tirado de jogada. Vai entrar uma máquina. A XP mesmo tem um painel em que a gente busca... Outro dia eu fui ver como é que era esse negócio, que é um mundo diferente para mim. Esse negócio de investimento, como que é. Então, eles têm um sistemão lá que você faz o seguinte, você só deposita o dinheiro lá, que manda a grana que você quer investir, e aí aquilo lá fica rodando, aí você vai assim, compra agora, paga depois. Não tem ninguém, você só clica no botão e está logo. E ainda tem já robôs inteligentes, com essa inteligência, de fazer o investimento e o desinvestimento de acordo com a oscilação da Bolsa. Não tem ninguém trabalhando, já existe isso. Então, é repetitivo, é automatizável, o ser humano vai sair fora. Então, aquele cara que é o operador lá do pregão, isso aí vai acabar, essa profissão. Então, esse cara vai sambar, vai sair fora. Então, muita coisa vai ser assim. Então, vamos ao próximo. Como é que se desenvolve a estratégia para começar a consultoria? Entrevista, o consultor, você chega na sua empresa, você convida, chama um consultor para ir fazer uma avaliação e propor uma atividade. Esse consultor vai perguntar muita coisa para todo mundo, vai investigar como é que é essa empresa e vai fazer uma proposta de trabalho. Olha, a consultoria vai durar 3 meses, 4 meses, eu preciso fazer, primeira etapa, um cronograma, vou fazer a análise de todo o quadro da situação da empresa, de cima a baixo, e depois eu vou fazer uma estratégia, vou apresentar uma possível solução, a gente discute isso e vamos implementar essa solução e depois tem um período que depois de monitoramento para ajustar se por acaso alguma coisa surgir um pouco diferente ou que tiver uma mudança no mercado também. Então, o consultor passa por essa trilha: entrevista, proposta, análise, solução, implementação e continuidade. Continuidade, para quem lembra aí da administração, não sei se já aprenderam em outra disciplina, o PDCA, planejar, desenvolver, checar e atuar, né? Fazer, vai em volta. E aí fica rodando esse projeto, esse processo. Na consultoria é a mesma coisa. Então, as características da consultoria empresarial inovadora, ela vai da base ao topo e do topo à base. Ou seja, ela vem de baixo perguntando, investigando, analisando todas as condições, desde o empregado da função mais simples até a gestão, a alta gestão, e ao contrário, da alta gestão, descendo como é que chega até a base. Estimula a construção e autonomia. Então, ela vai chegar e dizer assim, pô, mas você fica aí fiscalizando o trabalho do fulano, checando com o relatório? Não precisa, porque se esse relatório é um trabalho duplo, ele está fazendo isso porque ele tem que fazer também para outro lugar. Então, esse cara, de repente, está sobrecarregado, tendo que preencher 2 relatórios com informações relativamente diferentes, quando ele poderia ter isso feito de uma única vez e atender os 2 setores. Então, ele estimula uma construção de uma nova estratégia, de uma nova forma de trabalhar e cria condições para que as pessoas tenham autonomia, tenham capacidade de decisão. Tá? Então, e isso pode, como eu falei da consultoria antes, ela pode ser setorizada, pode ser específica. Olha, queremos fazer uma consultoria para investigar apenas a manutenção da fábrica. Então, vem um consultor que vai olhar apenas para o setor da manutenção. Podemos ter uma consultoria que vai investigar somente o sistema de TI. Como é que está a informática? Como é que está o equipamento? Como é que está o desempenho? Está ligado como? Que programas usam? Que sistema está usando? Então, um consultor focado nisso daí. Um outro fator, de repente, de consumo energético, um consultor que vem olhar apenas quanto é que se gasta, qual é o insumo, quanto que está custando a energia elétrica para essa empresa e qual o resultado que isso aí entrega. Se por acaso não teria algum processo que geraria algum nível de economia. Então, um consultor voltado para o padrão energético. Então, olha, é o seguinte, as pessoas, mas quem não muda já era, né, Ricardo? Por conta da tecnologia, dessas mudanças, os desafios serão muito grandes para as pessoas se recolocarem no mercado de trabalho. Pode ser uma oportunidade para surgirem... Não, pode ser não. É
um momento de novas profissões surgindo. Aliás, detalhe, foi bom, Ricardo, você ter feito esse comentário. Sabe por quê? Quem garante que vocês, quando terminarem o curso de administração, o mercado está igual com quando você começou a fazer o curso? São 4 anos de curso, 8 semestres. Será que daqui, nós estamos no segundo agora, será que, no quarto semestre, perdão, estamos na metade do caminho. Será que mais 4 semestres, com essa pandemia, com esse monte de coisa que surgiu, com a capacidade tecnológica multiplicando, crescendo e mudando exponencialmente, será que a maneira da gente trabalhar vai ser a mesma? Será que as profissões serão as mesmas? Tem profissão que acabou. Já acabou. Já acabou há 2 anos. Tem outras que estão surgindo. Então, olha, dentro do escopo da administração, por enquanto, ainda tem algumas coisas que ainda vão valer. Essa da consultoria, por exemplo, é um exemplo, é um fato. É algo que eu estando no lugar de vocês, seria algo que eu pensaria seriamente em enveredar numa especialização. E não é ser consultor de empresas, mas em que ramo? Escolhe um, vê um que seja apaixonante e começa a estudar ele, começa a entender como ele funciona, porque todo o teu curso de administração vai ser genérico, ele vai se encaixar no que você escolher para estudar. Então, ainda, vamos esperar que ainda tenham empresas para que a gente possa administrar? Ô, meu amigo, você é otimista mesmo, hein? Não pense, eu pensaria que você poderia construir uma empresa para você mesmo, para prestar serviço para alguém, ou para um grupo de pessoas, ou para um grupo de outras empresas. Se não tiver, crie, exatamente. Não vai ter, não, cara. Não vai ter, assim, facilidade. O emprego, esse emprego tradicional, carteirinha assinada, que tem fundo de garantia, PIS/PASEP, e que tem Bolsa Pobreza lá, que você vai comprar no supermercado, isso aí vai acabar, meu amigo. Já está acabando. Ainda não temos visto isso aqui, mas se você olhar com boa atenção, lembra lá no início que tem que mudar o olhar, que eu falei na frente? Mude o olhar, comece a olhar o mercado de outra forma, você vai ver que em qual grupo você quer se colocar, naqueles que ficam eternamente na dependência ou naqueles que conseguem gritar um pouco mais alto e dar a sua independência e fazer algo mais pela sua própria vida. Pensa só. Ó, eu já tenho cliente que tem funcionários por contrato de prestação de serviço. Exatamente. Ah, detalhe, você falou uma coisa aí, Graziele. Ó, vocês sabem o que é MEI, né? Microempreendedor individual. Tem um monte de profissãozinha lá que você pode começar a contar o seu tempo de serviço. Se você está pensando em uma aposentadoria, isso é outro detalhe. Já mexeram já mexeram no critério de aposentadoria, certo? Quem começou a trabalhar 5 anos atrás, por exemplo, já viu que mudou o critério de aposentadoria. Quero fazer uma pergunta muito complicada para vocês. Vocês acham que daqui a 20 anos, quem começou há 5 anos, daqui a 30 anos, vai estar igual? Você acha que o critério de aposentadoria ou de pensão ou de qualquer que seja a relação empregatícia vai continuar a mesma coisa? Vai ser igualzinho que tem agora? Olha, pessoal, eu já trabalho há um bom tempo, posso me aposentar. Ao longo dessa vida aqui, em vários momentos, eu já vi mudar o critério de cálculo da aposentadoria umas 4 vezes. E vai daí para pior. Por quê? Esse negócio de aposentar tem um problema sério. Primeiro, se a gente olhar para fora, vamos mudar o olhar, vamos esquecer de olhar só para o nosso umbigo. Pensa só, se a gente olhar numa cidade do interior pequena, menor do que a de Botucatu, Pardinho, lá uma cidade... Quantas pessoas jovens tem nessa cidade? Proporcionalmente à população? Poucas. Porque saíram dali para fazer outra coisa. E o que acontece se você continuar naquele lugar? Não tem oportunidade de trabalho. A maior parte lá é idoso que já está aposentado.
Idoso que eu falo, aquele que era bem, já que não sabe fazer outra coisa, que agora já aposentou mesmo. E quanto ganham essas pessoas? Qual é o salário? Qual é a aposentadoria delas? Salário mínimo e meio. Vamos botar aqui 900, que ela está ganhando 1.200, que está ganhando muito, porque a maioria está ganhando um salário mínimo. Você passou a vida inteira ganhando 3 salários mínimos e aposenta ganhando um salário mínimo. E aí, como é que faz? 3 salários mínimos deu para comprar a casa? Só se for essas casas desses planos de construção aí de pecúlio, de NPS que tinha antigamente, dessas coisas do CDHU, e aí não é uma coisa à toa. Bom, é o seguinte, esse modelo de aposentadoria, babau. Faça o máximo que você puder agora, que está novo, para produzir bastante, e aposta num investimento de alguma coisa assim. Ô, Danilo, não adianta a gente pensar em salário de deputado, porque não vai resolver, não é por aí que a gente vai aposentar. Essa aposentadoria é bancada pela produção, pela produtividade. E se essa produtividade está achatada, ela não tem contribuição. A folha o que estão mexendo agora, quem vai se beneficiar muito da mudança de folha de pagamento de encargos não é o trabalhador e nem é o governo. É o cara que tem uma empresa que tem 50 mil empregados. Pensa aí numa Volkswagen da vida, numa GM da vida, que emprega 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Qual é a diferença? Não é a merceariazinha que tem um funcionário que vai mudar e que vai fazer isso. Vai desafogar esse pequeno, sim, mas a diferença para ele é muito pequena. Então, olha, pensa o seguinte, enquanto nós estivermos pensando que tem que acontecer alguma coisa em Brasília para mudar o nosso país, não vai mudar. Nós é que temos que mudar. É você que tem que fazer a sua parte e buscar alternativas naquilo que faz e não querer fazer uma coisa de se pendurar num negócio que pode contar que isso não vai dar certo. Então, olha, estimular a construção e a autonomia é o meu papel. Construir a independência é o meu papel. Quanto menos você depender de uma empresa, vamos fazer um exemplo muito rápido para a gente virar a página aqui do que a gente está falando. Uma empresa que tem apenas um cliente, e esse cliente compra muito, banca bem essa empresa, é um bom negócio? A empresa fatura 1 milhão por mês, mas é um cliente só. É bom isso? Por quê? Se esse cara mudar de lugar, ele vai mudar porque vai aparecer alguém que vai oferecer uma vantagem, vai fazer um preço diferente. Se ele morrer também já era. Então, olha, você não pode depender de um. Então, quanto mais variada for a sua fonte de renda, melhor. Quantas pessoas agora estão passando dificuldades porque trabalhavam em apenas uma empresa? Só tem uma fonte de renda. Tem um monte de gente, porque a empresa fechou, ele dependia daquela empresa, aquela empresa miou, como se diz na gíria, ou outras, como tem aí em Botucatu mesmo, que reduziu o salário para não demitir. Então, você tem uma vida que tem filhos e colégio e aluguel e tudo mais, e a empresa reduz o salário, você vai tirar da onde, se você só tem uma fonte de renda? Pensem nisso. Criem várias alternativas de receita. E uma delas é essa de consultoria. Se tornar um especialista numa única coisa. Ser especialista focado. Especialista em economia de energia elétrica do setor de manutenção de usinagem de peças. Ponto. Você é um cara muito especial, mas eu vou trabalhar. Não, você vai se tornar tão referência no mercado que você vai trabalhar muito, mas você vai ter vários clientes e não um só. Então, olha só. Então, o ponto que a gente estava falando é isso da consultoria. Eu já me estendi aí um pouco mais do que deveria, mas vale a pena a gente conversar. Gostaria de saber o seguinte, tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Vamos falar agora, vamos bater um papinho aí rápido do que for necessário, porque já está aqui na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de consultoria. Então, por enquanto, hoje, fui
tentei situar vocês no que é esse mundo da consultoria empresarial. É um mundo impressionante, legal, te dá muitos contatos. Você tem uma rede de contatos enorme, você investe muito em networking, funciona muito com networking. Invistam em networking. O que é networking? Tem muitas pessoas influentes, conhecidas, de vários setores, de setores diferentes, que você vai ter sempre referência, trabalho. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí para a gente virar a nossa página de hoje e ir embora, vocês para casa felizes, aliás, já estão em casa, né? E eu também, e a gente terminar essa etapa. Gostaria de um comentário, o que vocês acharam da aula? Foi boa? Abriu muita cabeça de vocês? Ou falei alguma coisa que não era bem assim? E aí? Faz sentido ou fez sentido os comentários que eu fiz? Tá sendo lógico para vocês? Então, pessoal, assumam isso como uma verdade, não é a minha verdade, mas é uma verdade em que o mercado vai mudar, já está mudando, já mudou, vai mudar muito mais, e você não pode ficar esperando. Tinha uma frase aí que o pessoal fala assim, ficar esperando essa é uma música muito antiga que tinha de ficar dando milho aos pombos, né? Quem fica sentado na pracinha com um saquinho de milho, dando milho para os pombos, vendo o tempo passar, ele não está fazendo nada. Então, olha, por favor, está na hora de sacudir, está na hora de a gente mudar a regra do jogo. Vocês têm chance de fazer isso, eu tenho chance de fazer isso, eu faço isso, estou mudando muitos modos meus, não só de trabalhar, como também fontes de trabalho. Vamos trabalhar muito, que é a única coisa que nos resta, porque do céu não vai cair nada, nem chuva está tendo, não tem chuva aí um tempão. Então, galera, corre atrás, porque vem gente aí atrás. Valeu? Podemos terminar hoje? Boa noite, pessoal. Já que ninguém fala nada, sem dúvidas, todo mundo feliz, e vamos embora aí para frente, que daqui a pouco eu vou colocar não só esses slides, como também a gravação para lá, tá ok? Obrigado, pessoal. Super boa noite para vocês. Fiquem felizes, fiquem com Deus, fiquem em paz e vamos, fé na tábua aí. Pé na tábua que vamos embora.